nascente geográfica. Assim, a nascente do Rio São Francisco é o Rio Samburá, localizado no município de Medeiros, também no estado de Minas Gerais, onde deságua o Rio São Francisco. A foz do Rio São Francisco localiza-se entre os estados de Alagoas e Sergipe. O rio, após percorrer quase 3.000 quilômetros, desemboca no Oceano Atlântico, constituindo a divisa natural entre os estados alagoano e sergipano. Bacia do Rio São Francisco. O Rio São Francisco é o principal rio da bacia do Rio São Francisco. A bacia abrange a área de 3 biomas brasileiros: Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica, possuindo uma área de aproximadamente 639.219 km². Afluente do Rio São Francisco. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o Rio São Francisco possui 168 afluentes, como o Rio das Velhas, Rio Corrente, Rio Paracatu, Rio Abaeté, Rio Jequitaí, Rio Pajeú e entre outros. Os principais rios afluentes localizam-se à margem esquerda do Alto São Francisco e Médio São Francisco. Dos 168 afluentes, 99 são rios perenes e 69 são rios intermitentes, rios que desaparecem durante o período da seca. Curiosidades sobre o Rio São Francisco. O Rio São Francisco é carinhosamente chamado de Velho Chico. É também conhecido como Nilo brasileiro por tornar férteis suas margens em tempos de cheia. É considerado o rio de integração nacional por conectar as regiões Nordeste e Sudeste, tendo sido de fundamental importância para a entrada das bandeiras no início da história do Brasil. A ictiofauna, conjunto de peixes da região da bacia, possui cerca de 158 espécies de peixes. A importância do rio para o Nordeste brasileiro. O Rio São Francisco é um dos principais rios brasileiros devido à sua importância tanto econômica quanto social. Pode ser usado para geração de energia, irrigação, pesca, navegação, bem como apresenta importância cultural, sendo citado em diversas letras de importantes compositores brasileiros, como Luiz Gonzaga. Energia. Ao longo do Rio São Francisco foram instaladas usinas hidrelétricas para geração de energia. O rio apresenta enorme potencial e garante fornecimento de energia elétrica para diversas regiões. As usinas são Sobradinho, Apolônio Salles, Paulo Afonso, Luiz Gonzaga e Xingó. Irrigação. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, as áreas de maior irrigação na bacia do Rio São Francisco encontram-se no norte do estado de Minas Gerais, em Formosa e Correntina, na Bahia, e na região do Baixo São Francisco, em Alagoas. De acordo com dados da Codevasf, o limite de instalação de terras para irrigação é de cerca de 800.000 hectares. Pesca e agricultura. Muitas famílias da região da bacia do Rio São Francisco vivem da agricultura propiciada pelas cheias que inundam áreas, tornando os solos mais férteis. Destaca-se nesse meio a fruticultura. Já em relação à pesca, apesar de muitas pessoas viverem dessa atividade, o Ministério do Meio Ambiente afirma que, nos últimos anos, houve redução da atividade pesqueira na bacia, isto é, devido às instalações das barragens construídas ao longo do rio e contaminações por causa do uso incorreto do solo na região, o que fez diminuir o volume de peixes. Navegação. A navegação foi um dos fatores que mais impulsionaram o desenvolvimento da região, visto que o rio possui condições favoráveis de navegação durante praticamente todo o ano. Os principais produtos transportados no Rio São Francisco são sal, açúcar, arroz, soja, entre outros. Os principais problemas que afetam o Velho Chico são o desmatamento para as monoculturas e para as carvoarias que compromete os mananciais e provoca o assoreamento, a poluição urbana, industrial, minerária e agrícola, a irrigação, que além dos agrotóxicos consome água demais, as barragens e hidrelétricas que realocam comunidades inteiras e que impedem os ciclos naturais do rio, e a pobreza e o abandono da população, a que mais sofre com as consequências desses abusos. É preciso uma atenção maior voltada para esses assuntos, a fim de manter o rio e tudo mais que depende dele vivo. Atualmente, o rio ainda é poluído pelos esgotos e lixos de grandes e pequenas cidades nele despejados,
pelo assoreamento causado pelo desmatamento dos cerrados com projetos agropecuários, pelos garimpos artesanais de diamante, pelas carvoarias e pelo uso de agrotóxicos. Por que é possível afirmar que a transposição do Rio São Francisco nos conecta de alguma forma com as sociedades do passado? É possível afirmar isso, já que algumas civilizações do passado realizavam obras de engenharia para o aproveitamento das águas dos rios, como a civilização mesopotâmica e a civilização egípcia, chamadas também de civilizações hidráulicas. A civilização egípcia se desenvolveu ao longo das margens do rio Nilo, onde havia agricultura adaptada às inundações, usando a fertilidade fornecida pelo rio Nilo para desenvolver a antiga sociedade egípcia. A civilização mesopotâmica desenvolveu técnicas de irrigação que produziram crescimento urbano próximo aos rios, sugerindo que a autossuficiência alimentar ajudou a civilização a crescer. A transposição de águas do Rio São Francisco gerou tantas polêmicas porque as águas poluídas serão levadas aos açudes. E além disso, também há risco de salinização e erosão dos rios receptores e também da interferência nos sistemas aquáticos e terrestres. A maioria dos açudes da região é subutilizada, porque a população teme a escassez nos períodos de seca. Quais as vantagens e as desvantagens da transposição do rio? Vantagens. O projeto foi elaborado em etapas, o que permite a avaliação parcial dos resultados e das decisões tomadas no decorrer das obras. A forma de elaboração do projeto prevê uma distribuição hídrica que pode abastecer mais de 300 cidades da região Nordeste. Aumento da renda e da quantidade de vagas de empregos nas regiões das obras. Retomada da produção rural em áreas que se tornaram improdutivas em razão da seca. Desvantagens. Há especialistas que afirmam que o projeto, apesar de ambicioso, não será capaz de solucionar a seca na região. Aumento do preço da energia elétrica em razão do alto custo das obras. Perda da parte da água do rio que deve evaporar durante as obras de transposição. Falta de planejamento dos governos estaduais sobre a distribuição da água desviada para as localidades mais carentes. A transposição do Rio São Francisco é um projeto de deslocamento de parte das águas do Rio São Francisco, que no Brasil foi nomeado pelo governo brasileiro de Projeto de Integração do Rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional. Alguns dos impactos relevantes da transposição do Rio São Francisco são a modificação da composição das comunidades biológicas aquáticas nativas nas bacias receptoras, risco de redução da biodiversidade nas bacias receptoras, riscos de tensões durante a fase de obra e interferência nas comunidades indígenas. Qual foi o principal objetivo da transposição do Rio São Francisco? Seu objetivo é desviar algo entre 1 a 3% das águas do Velho Chico, por meio de dutos e canais, para o abastecimento de rios menores e açudes que secam durante o período de estiagem, no semiárido nordestino.